Um bom dia, não sei se você está me assistindo de manhã, à tarde, à noite, mas aqui é um bom dia. Estamos começando um dia bem frio aqui na cidade de Caraguatatuba, mas ao mesmo tempo felizes, porque podemos continuar nosso estudo de como dar estudos bíblicos. Nós estamos com os gideonitas que nos hospedam aqui todos os domingos de manhãzinha, e é uma alegria muito grande poder transmitir essa essas aulas para que a gente possa nos preparar melhor para terminarmos a obra que Deus nos confiou. Vamos orar, nós já oramos aqui com os gideonitas, mas vamos fazer uma oração com cada um que está assistindo nesse momento o nosso curso. E temos hoje um material bastante explicativo para que você comece a dar os seus estudos bíblicos. Mas nunca faça nada sem oração, nunca faça nada sem buscar a presença de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de nos colocar neste mundo, embora com a história do pecado, mas sabemos que o fim será maravilhoso. Estamos aqui de passagem, mas temos uma esperança de um dia revivermos, estarmos aqui neste lugar sem o pecado, sem a mácula do mal. E nós queremos, Senhor, que a nossa esperança aumente cada vez mais. Ao vivermos esse mundo, temos uma grande oportunidade de ensinarmos a maior mensagem do universo, que é a mensagem de salvação. O resgate pago na cruz e a certeza da vida eterna por esse resgate maravilhoso. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que nos ouvem. E que seu Santo Espírito seja o nosso professor. Que seu Santo Espírito seja o nosso motivador. E assim, a obra dada a nós seja não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito concluída. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vou compartilhar aqui com vocês a transparência de hoje. Na semana passada, nós falamos sobre as qualidades e como fazer um, um estudo bíblico, né, eficaz, eficiente. Estamos envolvidos aqui com esse conceito de como ajudar você, né, a fazer um estudo bíblico eficaz. Terminamos todos esses tópicos, né, na semana passada, explicado um por um. E hoje vamos entrar nos materiais necessários para que você possa dar um bom estudo bíblico, né? E eu começo nada mais, nada menos, né? Aqui com a Bíblia, né? Vou até fechar aqui a transparência, né? Você pode usar a Bíblia. É o único, mais eficiente, né? Material de verdade que nós temos para transmitir ao mundo, tá? Por que estou dizendo o único, né? Porque é daqui que saem todas as outras coisas. É daqui que sai estudos bíblicos, é daqui que sai espírito de profecia, é daqui, é da palavra de Deus. Deus um dia revelou isso a cerca de 40 autores, e esses homens foram usados por Deus para que eles pudessem escrever, né, a Bíblia Sagrada. Então, a minha Bíblia é essa aqui, a Bíblia de Hebreus, eu uso várias outras Bíblias, vou contar para vocês um pouquinho sobre a Bíblia hoje, tá? Faz um tempo que eu queria gravar sobre isso, mas, na verdade, eu gravei muitas coisas e ainda não fiz uma gravação sobre a história de como a Bíblia chegou até nós. Não será hoje, mas um dia eu vou colocar isso no ar também para você. Tenho dado estudos bíblicos explicando esse assunto. Veja bem, esta aqui, ó, é a Bíblia hebraica. Você vai ver que no final aqui, ó, nós temos três palavrinhas hebraicas aqui, ó, tá? Essas três palavrinhas hebraicas são as divisões da Bíblia hebraica. Estou mostrando a Bíblia hebraica para vocês. Porque a Bíblia hebraica é só o Antigo Testamento, né? Ela foi escrita antes de Cristo, são 39 livros, eles dividem em três grupos de livros, né, que seriam a Torá, se der direita para a esquerda, né? O Nevi, tá? E o
Kohelet. Aqui nós encontramos toda a orientação e base até para o Novo Testamento. O Novo Testamento tem 4.096 citações do Antigo Testamento. Aqui nós encontramos a vontade de Deus, o amor de Deus. Nós encontramos todas as doutrinas que nos fazem acreditar, nos fazem entender, nos fazem mover as nossas escolhas. Então, a Bíblia é fantástica, né? Essa aqui é a base do texto do Antigo Testamento. Essa aqui é uma Bíblia especial. Claro que nós não vamos trazer aqui o ensino do hebraico, tá? Mas o objetivo com isso é dizer o seguinte para você: saiba, leia, procure informações, né? Eu vou gravar depois um vídeo sobre a Bíblia hebraica, sobre a Bíblia em grego, mas o Antigo Testamento foi escrito 99% em hebraico e 1% ali, pouquinho menos de 1% em aramaico. O pedacinho de Daniel foi escrito em aramaico para que o rei Nabucodonosor pudesse entender também. Então, essa aqui é a Bíblia original, né? Existe um aplicativo, vou colocar o link do aplicativo no vídeo para você ter acesso a fazer concordância na Bíblia pelo hebraico e pelo grego. Isso é muito fácil, muito importante para você estudar a Bíblia. Mas nosso objetivo é mostrar materiais, né? Então, a Bíblia, que nós conhecemos em português, foi traduzida, o Antigo Testamento, pelo hebraico, e nós temos aqui a Bíblia hebraica para te mostrar. Esta Bíblia aqui é a Bíblia do Novo Testamento. Veja que eu não tenho mais nem. Você vai conseguir talvez ler se eu chegar muito perto, né? Essa aqui é a Bíblia do Novo Testamento. Ela foi escrita em grego, tá? É uma língua muito inteligente. É uma língua muito fácil de se traduzir depois que você aprendeu as palavras, né? Porque você não tem como errar. E é uma língua que declina até palavras, não somente verbos, mas palavras, né? Você diz o Deus de Abraão, a palavra Deus aqui termina de um jeito. Se você falar o homem de Deus, a palavra Deus, como é o sujeito e o outro é o predicado, muda a sua forma de se escrever. Só para você ter uma noção. Uma Bíblia é uma língua muito especial, tá? Então, a Bíblia é um material de apoio. Estudar ela profundamente, né? Essa aqui, por exemplo, é a segunda tradução do hebraico para uma outra língua, que no caso aqui é o grego também, né? O Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Um dia eu vou falar melhor sobre isso. A primeira tradução, e agora eu quero falar sobre isso, eu não tenho ela aqui, do Antigo Testamento para outra língua foi para o aramaico, a língua de Jesus. Jesus falava aramaico. Isso era, vamos dizer assim, a língua oficial da Judéia na época que Jesus veio a esse mundo, tá bem? Eu tenho várias outras Bíblias em italiano, mas eu quis dizer com isso que o teu material é importante, o significativo, o qual você vai estudar é a palavra de Deus, né? Esse é o primeiro material importante que você tem que ter aí na sua... E a pessoa também tem que ter uma Bíblia. Você deve fazer de tudo para que essa pessoa tenha uma Bíblia, né? Outro material é séries de estudo bíblico. Olha, eu vou, eu vou fechar aqui para que você veja. Isso aqui é uma série de estudos bíblicos bem simples, né? Tá? Não sei se você vai conseguir ler aí, ó, tá? Guia de Estudos Bíblicos. Nós temos vários, em todas as associações no Brasil todo, nós temos vários estudos bíblicos, né? Esse é o mais comum, é usado até na África, quando eu vou para lá, ouvindo a voz de Deus. Ó, é um guia de estudos bíblicos. Se você não tem esse guia, peça para o teu pastor, vá à tua associação. É um guia muito bem preparado, né? Nós temos aqui várias lições, onde você tem perguntas e respostas. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui para que você veja. É isso, perguntas e respostas, e te leva a Bíblia todo o tempo. No final deste estudo bíblico, você tem alguns apêndices, olha que legal, ó, com gráficos sobre o santuário. Ó. Nós temos aqui as leis que foram alteradas da Bíblia. Nós temos aqui bastante orientações para que você dê um estudo bíblico. Então, você vai usar esse material de uma forma muito clara,
você pode preencher primeiro, né? Para que você tenha o seu guia, e depois você pode fazer esse estudo bíblico com alguém. Um estudo por dia. Então, aqui as mudanças do sábado para o domingo, bastante informação. Então, se você quer um estudo completo, esse é um material que eu recomendo, né? Não fique só nele, mas é importante. E aí, um pouco mais profundo, né? Nós temos aqui o Revelações de Esperança, que era o antigo Revelações do Apocalipse, né? Também aí é um pouco mais profundo, tem um conhecimento para quem já conhece um pouco a Bíblia, seria um material de aprofundamento. Então, nós temos vários aqui, vários estudos bíblicos, e como eu fiz esse material muitos anos atrás, eu vou compartilhar com você, talvez em algum lugar do Brasil ainda tenha esses estudos bíblicos, né? Olha só que legal. Algumas séries de estudos bíblicos antigas, Seminário do Apocalipse, que esse aqui é o atualizado, Encontro com a Vida. Quando eu era criança, nós tínhamos aí os estudos Encontro com a Vida. Nós temos Tesouros da Fé. Eu não tenho eles aqui, a Bíblia fala, jamais menos antigo, né? Esse em Cristo em breve virá, né? E o livro dos estudos bíblicos. Nós temos vários materiais, você tem que escolher um. Hoje você pode baixar isso pela internet. É muito importante que você se cerque de materiais para que o seu estudo bíblico seja dirigido, né? Eu vou falar de temas numa sequência. As pessoas precisam entender que existe uma sequência, né? Você não deve falar, por exemplo, do dízimo, do sábado, né? É, da guarda dos mandamentos, sem explicar o amor de Deus, sem explicar a origem do mal, sem explicar o plano da salvação. São tempos que devem vir antes, para que a pessoa entenda que você está ensinando algo que está dentro da Bíblia, mas que, ao obedecer a Deus, as coisas são mais discrepantes, mais difíceis do que o mundo acredita, elas estão na Bíblia e são o plano de Deus, né? Você vai encontrar muitas pessoas querendo que você adiante estudos. Não faça isso. Fala, vamos aprender primeiro, a não ser que a pessoa já tenha esse conhecimento, né? Então é importante você seguir uma ordem, uma sequência. E aqui nesses livros nós temos uma sequência óbvia, né? Eu vou pegar o Ouvindo a Voz de Deus aqui para te mostrar o índice, para que você entenda. Aliás, eu vou falar o índice aqui, né? Então, veja, o primeiro tema aqui é a Bíblia Sagrada, do Ouvindo a Voz de Deus, né? Mostrar para a pessoa e consolidar com a pessoa que o que você vai estudar com ela é bíblico. E se ela acredita na Bíblia, se ela acreditar na Bíblia, nenhum dos outros estudos bíblicos terá sentido para ela. Eu fui dar estudo bíblico aqui para muita gente, numa clínica, e o moço levantou assim, ó, eu não acredito na Bíblia. Para mim, a Bíblia é um livro como qualquer outro, né? A todos os outros acreditavam, menos ele. E eu falei, olha, então vamos começar pela Bíblia. Vamos estudar a Bíblia, vamos ver como que Deus dirigiu esse livro até chegar até nós, né? E aí o moço entendeu a Bíblia. Então, a Bíblia é o primeiro assunto. E se não for o primeiro assunto, deve ser o segundo. O primeiro deve ser o amor de Deus, né? Depois você pode falar sobre a criação, você pode falar sobre a origem do mal, o plano da salvação, que a pessoa, quando se arrepende dos seus pecados, ela tem a salvação. Falar sobre a volta de Jesus é um assunto muito importante. Você pode usar Daniel aí já para mostrar a estátua e ver que é um plano de Deus, a volta de Cristo é um plano desde quando o mundo foi criado. Fala sobre o milênio, sobre a nova terra, sobre o santuário de Deus, sobre o juízo de Deus. E aí você vem então com a lei, você vem com os mandamentos, você vem com o sábado, os princípios de saúde, o dízimo, o batismo, os conceitos de vida cristã, tudo isso está aqui, ó. E você pode usar uma vez por semana, duas vezes por semana com o teu aluno. Então é muito importante você se basear num material de apoio para que você tenha uma sequência. E tem na sequência, você estuda ele antes e você vai passar esse estudo. Ah, mas eu não sei passar o estudo bíblico. Deus vai te ajudar. Você deve se cercar de conhecimento bíblico. E na hora certa, o Espírito Santo vai te dar as palavras certas. Agora, é claro que nós temos um sonho aqui na nossa plataforma de pegarmos assunto por assunto e fazermos um vídeo. Vamos chegar a esse momento ainda. Eu tenho a vida toda ainda pela frente, se Deus assim o permitir,
para que a gente possa estudar todos esses assuntos de maneira particularizada e você possa ter também esse material. Mas hoje nós temos um material que o pastor Bulhon fez, você vai achar ele também. Eu vou ver se eu acho aqui, coloco na descrição do vídeo, onde ele gasta 20 a 25 minutos falando sobre cada assunto do Ouvindo a Voz de Deus, que já vai te ajudar perfeitamente nesse sentido. E hoje eu vou falar sobre a estrutura também do estudo bíblico, tá? É importante você estruturar, porque uma coisa sem estrutura, ela perde o sentido. Então, é importante que você tenha uma introdução, você tenha um corpo, e depois você tenha a conclusão, que deve vir associada a um apelo, tá? Então, note, uma introdução, você deve orar na sua introdução, antes de você abrir a Bíblia, né? E se de despertar o interesse, né? Você pode fazer perguntas antes do estudo, né? O que você já ouviu falar sobre o juízo de Deus? Você acredita que Deus um dia vai julgar todo mundo? Você tem medo do juízo? Será que o juízo de Deus é para destruir e matar? Estou usando esse tema do juízo, podia ser outro. Você já viu tanto que Jesus vai voltar? Será que você já viu na Bíblia sobre esse assunto? Estão falando, dois menos ele não veio, mas você acredita que ele vai voltar ainda? Então, despertar o interesse pode ser através de perguntas, né? Isso é legal. Você deve fazer uma breve recapitulação do estudo anterior, né? Semana passada nós estudamos sobre o amor de Deus, entendemos que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Um resumão ali. Se você tiver dificuldade em fazer esse resumo, né? Pega duas, três perguntas do último estudo e passa ali rapidamente recapitulando o estudo anterior, para que a pessoa continue naquela linha, né? Aí você anuncia o tema, essa ordem não precisa ser necessariamente essa. Você pode recapitular primeiro, depois despertar interesse, depois anunciar o tema e cativar a atenção. Cativar a atenção tá muitas vezes a pessoa, deixar a pessoa responder também, né? Ela participar, você fazer um elogio sincero, você demonstrar interesse para que ela possa trilhar o caminho de Deus. Eu muitas vezes nos meus estudos bíblicos, né? Eu falo uma verdade para eles. Deus está chamando você para conhecer melhor a palavra de Deus. E Deus quer nos usar agora nesse momento para isso. Então, são coisas importantes que a gente tem que ter na nossa mente. E aí, vem a introdução. É introduzir o estudo de maneira atrativa. E aí, você tem que ter criatividade. Mas, o Ouvindo a Voz de Deus, ele é bacana porque essa parte aqui de cima, tá? É um texto. Aí, esse texto faz isso para você. Quando você lê a parte de cima, você já consegue fazer isso. Então, ouvindo a voz de Deus já te dirige, por exemplo, nessa estrutura que eu estou deixando aqui para você. Onde você ora, onde você deixa lembra um pouquinho do que aconteceu no estudo anterior, coisa bem rápida. Ó, na semana passada nós estudamos sobre a lei de Deus, né? Vimos que Deus tem um parâmetro, né? Deus tem ali um conjunto de normas para a gente seguir, para ser feliz. Então, tudo isso é importante nesse sentido. Muito bem. Na sequência, sobre a estrutura, né? Depois que você fez a introdução, você vai falar sobre o corpo. O corpo é o material, é tudo aquilo que tem a ver com o que você vai falar ali naquele dia, tá? Então, o que acontece aqui nesse corpo? O tema, né, abrangido não deve ser muito longo e nem muito curto. É por isso que eu falo, se você seguir um estudo bíblico, você não vai pegar dois, três, quatro temas juntos ali, né? Porque o assunto deve ser passado de forma do desconhecido da pessoa, né? Aliás, do conhecido que ela tem para o desconhecido.
Então, quando você pega o que ela já conhece e vai levando ela como tijolinhos, construindo um novo conhecimento, você, além de despertar o interesse, você também mostra e ensina de maneira lógica e progressiva. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, no sentido de que você vai falar sobre um assunto, delimita. Olha, hoje eu quero falar sobre a Bíblia, mas eu quero falar sobre a, a história dos livros da Bíblia. Hoje eu vou falar sobre a Bíblia, mas eu vou falar sobre a autoria da Bíblia. É importante que você delimite, né? Se você tiver conteúdo aí para 25, 30 minutos sobre esse assunto, tá? É verdade que muitas vezes você precisa ser um pouquinho mais curto, um pouquinho mais longo, mas tente aí fazer o teu corpo de estrutura do assunto em 25 minutos, entre 25 e 30 minutos. Isso é importante, tá? Depois, deve-se chegar a uma conclusão no final. A pessoa tem que entender que, se ela entender o assunto, ela precisa tomar uma decisão de mudança, né? Então, no corpo, você deve colocar a pessoa para participar, ler a Bíblia. Não leia todos os textos, não fale só você, né? Ajude ela a procurar, mas depois deixe que ela procure sozinha, dê tempo para isso. Deixe ela expor o ponto de vista dela. Deixa a pessoa, né, fazer perguntas também em relação àquilo que ela está aprendendo. E isso faz com que ela se envolva, que ela se coloque completamente dentro do assunto, né? Na medida que possível, use ilustrações também. Ontem eu fiz uma ilustração, eu fui dar estudo numa classe bíblica aqui na nossa igreja. E eu fui falar sobre hermenêutica. Olha, um assunto que não está aqui nos nossos livrinhos, mas é como interpretar a Bíblia. E o primeiro estudo que eu dou, geralmente eu falo sobre a Bíblia, e o segundo eu falo como interpretar. Porque nós temos hoje 58 mil religiões, e dessas 58 mil religiões, 97% delas, por exemplo, acreditam no dom de línguas, nas manifestações, né, do Espírito Santo, como nós estamos vendo hoje. E aí, se você tem uma visão hermenêutica de interpretação correta, você já mostra para ela, né, quando você vai falar sobre esse assunto. E eu queria tocar nesse assunto porque a interpretação é um assunto muito importante. Você deve estudar sobre hermenêutica, né? Anota aí no teu caderninho, hermenêutica bíblica, e vai lá estudar esse assunto, é importantíssimo. Um dia eu vou dar aula sobre isso. E falando sobre isso, eu fiz uma ilustração. Eu comecei a minha aula da seguinte forma. Você já imaginou que você está andando na praia e você vê uma garrafa, as ondas trazendo a garrafa para a areia? E quando você vê essa garrafa, você lá tem uma carta dentro dessa garrafa. E aí você abre essa garrafa e lê essa carta. E você lê ali na carta, ela diz assim para você: olha, eu te amo tanto, estou com saudade de você, não sei se um dia eu vou te reencontrar, ó minha querida. Bom, não tem assinatura de quem escreveu e não tem o endereço nem o nome para quem foi escrita a carta. Aí você pensa, bom, deve ser um homem apaixonado por uma mulher. Mas e se for um vô com saudade da neta? E se for um pai com saudade da filha? A gente não sabe. Então, a hermenêutica, você tem que fazer algumas perguntas. Quem escreveu, para quando escreveu? Eu usei uma ilustração que gerou curiosidade no estudo do estudo bíblico. E depois eu fui falar que a carta de Deus ao homem foi escrita por vários autores, em várias circunstâncias diferentes. Então, quando a gente lê um texto, tem que perguntar quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, que contexto escreveu, como que era o povo daquela época, né? Que língua, qual a idade do autor, qual o objetivo dele. E essas perguntas respondidas vão trazer a você
maior compreensão sobre o texto. E é nesse ponto que ontem eu comecei com a ilustração da garrafa, que eu estou usando aqui, né? Na medida do possível, use ilustrações. A ilustração faz você entrar na história. E eh, as melhores formas didáticas de se ensinar é quando você coloca essa pessoa dentro da história. Então, é uma ideia que você tem que ter antes do estudo bíblico, né? Se colocar no lugar da pessoa. Pô, como que ela entenderia isso? Como seria melhor ela entender dessa forma? E aí você tentando colocar no lugar dela, você cria uma história. Às vezes você entende uma história, ou você imagina uma história, né? Existem vários estudos bíblicos que já têm essas histórias. Então você pode pedir a Deus sabedoria. Jesus ensinava por parábolas. Quantas vezes ele apontava para certas coisas da natureza e comparava, né? Lá no Sermão da Montanha, quando ele termina o sermão, ele está lá no monte, ele olha para baixo e vê algumas casas destruídas, outras casas em pé, e ele fala: tá vendo? Olha, aquelas casas que foram destruídas são iguais àqueles que ouvem as minhas palavras e não põem em prática. Mas aqueles que ouvem e põem em prática são aquelas casas que estão ainda de pé, porque quando veio o vento, a chuva, o terremoto, elas tinham alicerce. E isso também tem a ver com a gente, né? O alicerce é o nosso estudo diário. Eu quero ensinar a Bíblia, mas eu tenho que estudar a Bíblia, tenho que me dedicar a ler a Bíblia, a entender a palavra de Deus. Aí você vai falar: mas se você é um teólogo, eu não sou. Mas você tem a lição da Escola Sabatina, você tem vários livros, né, da Conselheira de Deus, que é a Ellen White, você tem a Bíblia para ser estudada, você tem comentários bíblicos. Então, quanto mais você se envolver, mais você vai ficar sábio. Isso não acontece da noite para o dia. Então, se nosso objetivo é dar estudo bíblico, temos que aprender cada vez mais, né? Então, isso é muito importante. Aqui tem uma frase interessante também, ó. Falar em tom de diálogo e não de sermão. Você não está ali para pregar para a pessoa. Quando eu falo isso, é você despertar nela a curiosidade dela falar, dela participar, né? O que você achou desse texto? Qual que é a tua visão sobre esse texto? Muitas vezes só essa pergunta vai deixar com que ela dialogue. E a pessoa vai dizer: olha, eu entendi isso. Olha, você entendeu certo. Estava indo para o caminho correto, mas tem esse detalhe aqui que você poderia participar, você poderia se envolver, né? Ajudar a encontrar textos bíblicos, né? Mas fale, não fique só pegando você na Bíblia, deixe ela manusear a Bíblia. Olha, o livro de Atos, aí você fala para ela: lembra que nós dividimos em dois grupos, o Antigo e o Novo Testamento? Então, quando eu falar o nome do livro, eu vou falar também se está no Novo ou no Antigo. E vou falar se está depois ou antes de algum livro. Você vai criando memória, né? Então, olha, o livro de Atos, nós temos os quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É o próximo livro. Ah, vamos ler o livro de Judas. Ah, olha, o livro de Judas está no Novo Testamento, é um livro antes de Apocalipse. Vamos ler o livro de Crônicas. Olha, o livro de Crônicas está no Antigo Testamento. Está junto ali com Reis, né? Está junto ali com Samuel, antes de Salmos, depois do Pentateuco. Isso é ajudar a pessoa a encontrar, ela vai fortalecer no conhecimento dos 66 livros da Bíblia, né? Tem dias que eu vou pregar na igreja, por exemplo, eu uso o livro de Naum, de Obadias. São livros difíceis de serem achados, né? São livros pequenos ali nos profetas menores. Mas é isso, ajudar a pessoa encontrar. Ao terminar, né, perguntou se ficou. Você tem que perguntar. Você entendeu? Tem alguma coisa que você não entendeu? Alguma coisa que você concorda? Alguma coisa que você discorda? Essa participação é muito importante que a pessoa tenha que ter, né? E tirar dúvidas se for necessário, né? Você tem ali, nesse momento, a oportunidade de ter o retorno dela. Não faça o estudo bíblico, fala: acabei, tá? Tchau, né? Vamos orar. Deixa a pessoa falar. Olha, eu vou ter muita dificuldade para mudar minha vida nesse sentido. E eu queria saber como é que eu posso fazer isso. E aí você ora com a pessoa. Olha, essa situação é muito difícil, mas o mesmo Deus que deu aqui a orientação prometeu estar do nosso lado, prometeu nos ajudar. Se você falar do sábado, leia Isaías 58. A promessa de Deus, que Deus vai te sustentar. Se você estudar sobre o dízimo, mostre para ela que
que Davi, por exemplo, disse que era moço e foi velho, e nunca viu um justo mendigar o pão, e que a oportunidade de servir a igreja e a pregação do evangelho e a fidelidade a Deus deve estar acima de tudo. Não diga para a pessoa que ela deve dar o dízimo para receber, porque essa é uma mentira, pregada por muita gente por aí. Diga para ela que ela vai devolver o dízimo que ela já recebeu. Se for o assunto, por exemplo, da modéstia cristã, que ela deve esconder-se e deixar Deus que apareça, né? Então, alguns adereços, algumas coisas não são importantes para que ela revele Deus através da vida dela. Enfim, nós temos várias colocações aí, né? Sobre alimentação, né? Que Deus quer a saúde dela, Deus deu essas orientações para que ela tenha saúde. Então, tudo isso é muito importante. A estrutura do estudo bíblico e a conclusão ali, né? Do estudo bíblico. Então, recapitule rapidamente os pontos. Olha, nós aprendemos hoje que Jesus saiu lá do céu, nasceu nesse mundo, viveu, não pecou, e ele, por não ter pecado, ele não tinha por que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus morreu, e se ele morreu, ele pode pegar a morte dele e nos substituir, porque nós somos mortais, nós somos pecadores, mas ele morreu em nosso lugar. E se ele morrer em nosso lugar, nós temos direito a viver, porque a dívida que nós tínhamos com o pecado, que deveria ser a morte, ele pagou em nosso lugar. E aí nós temos hoje a esperança da vida eterna. Pronto, você fez uma recapitulação, né? Você pode pegar ali cada pergunta e seguir aquela sequência, você vai conseguir fazer frases para recapitular o estudo. Parece ser difícil, mas isso não é difícil. Quando você começa a se envolver, Deus vai te ajudando. E se você não tiver toda essa versatilidade, Deus vai te usar da mesma forma. Não é pessoas preparadas que Deus está procurando, Deus está procurando pessoas disponíveis. E quando você se tornar disponível, o espírito não é da inteligência, o espírito não é do autoconhecimento, o espírito é de Deus. E ele vai te ajudar. E esse é o momento exato para você fazer o apelo. Você não quer acreditar na Bíblia como sua única regra de fé? Aceite tudo que está escrito aqui nesta palavra, para que a sua vida seja transformada, que você obedeça e ande de acordo com os caminhos de Deus. É você, é teu desejo, né? Guardar os mandamentos de Deus por amor a Deus. É a pergunta do tema ali, né? Você quer se preparar para a volta de Cristo? Você quer tomar decisões e ações que te levem a esse preparo, que é abandonar as coisas desse mundo e se preparar mais coisas de Deus? Então, é o momento exato para você fazer ali o apelo. Então, deixa a pessoa responder e depois você faz a oração final, né? Isso é muito importante. Deixar um folheto, né, sobre o assunto, mandar para ela ali um, um texto sobre o assunto. Existem muitas coisas eletrônicas hoje que a gente pode mandar pelo WhatsApp, muito importante. Mais textos bíblicos sobre esse assunto, né? Tudo isso pode ser muito útil aí, com o material necessário. E anunciar, né, o assunto seguinte. Na semana que vem nós vamos estudar sobre a lei cerimonial. Vamos estudar sobre o juízo de Deus. Vamos estudar sobre a volta de Cristo. Tá tudo bem para a gente se encontrar semana que vem, no mesmo horário. É necessário mudar alguma coisa? Dia, horário, né? E aí se faz o ajuste, confirma a tua próxima visita. E você, então, se despede, agradece a pessoa por receber você. E na próxima aula, usando aqui o esquema, nós vamos aprender como tomar decisões, como obter decisões da pessoa. Então, esses são os tópicos de hoje, da nossa aula de como dar estudos bíblicos. Eu creio que esse material e essa parte do material que foi dado e essa parte do corpo ali, né, da estrutura do estudo bíblico, é muito importante que você observe esses detalhes, tá? Semana que vem, vamos aprender como obter decisões. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê sabedoria
e se lance com a atuação do Espírito Santo a ensinar a palavra de Deus, e você vai encontrar uma felicidade que você nunca encontrou em sua vida. Eu nunca tenho sido na minha vida tão feliz quanto hoje. Deus tem me colocado na presença de mais ou menos 150 pessoas para estudar a Bíblia com elas, através das clínicas, através dos pequenos grupos, através dos pessoais. Isso tem me dado uma alegria muito grande. Que o Espírito Santo possa mover você para isso, te dar a você a vontade, a necessidade de estudar a Bíblia com outras pessoas e elas possam se achegar a Cristo e você possa conduzi-las, né, unidos a elas, a levá-las, estar com elas na eternidade pela misericórdia e pelo amor de Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o seu nome, porque a tua palavra nos ensina. Lá em São Mateus 28, que nós temos que ir pregar o Evangelho. Mas nós temos a melhor mensagem do universo, Senhor. A mensagem de salvação. Se alguém arrumasse um remédio que as pessoas não sofressem, não morressem, talvez pagariam tudo para ter esse remédio. Mas nós temos, Senhor. Não é um remédio, mas é uma solução. A solução para a dor, a solução para o pecado, a solução para a morte. E essa mensagem é de graça. Nos ajude, Senhor. Nos capacita a sermos instrumentos teus. E assim concluirmos a obra que o Senhor um dia nos confiou. Abençoa cada um que está em contato com essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Nós vamos Amém. encerrar a nossa Amém. gravação. Nós vamos encerrar nossa gravação, para que não fique muito longo. Mas eu agradeço aí, eu sei que talvez nossos amigos chineses tenham algumas perguntas, mas para não ficar longa aqui a nossa gravação, eu vou encerrar. Não sei se alguns amigos aí têm alguma pergunta, alguma coisa rápida, mas se não tiver, nós encerraremos, tá certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa rapidamente? Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Ao senhor também, irmão Daniel. Temos só nós dois, eu Poxa, acho que. poxa, irmão Daniel, eu ia desejar isso ao Senhor. Oramos por vocês de madrugada, eu e Betânia, ia dizer que para nós, vocês, eu sei hoje, algo psicológico, Bom, tá cortando aqui, eu vou encerrar a nossa gravação. Deus abençoe você.